sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje o vídeo será uma homenagem de quem faleceu há pouco mais de 20 dias. O tcheco, mais nacionalizado francês, eu vou explicar já porquê, Milan Kundera. E hoje nós falaremos da Festa da Insignificância, não é, Arthurzinho? É uma leitura fácil, gostosa. Vamos lá por partes. Fácil e gostosa, 2 horas se você tiver um tempinho, num sábado como esse, chuvoso, gostosinho, você lê fácil. Por muitas partes, né? Comecei falando, ele nasceu na República Tcheca, não vou saber pronunciar o nome da cidade dele, mas com 46 anos, ele foi exilado, ele teve de ser exilado e aí ele foi parar na França. E viveu até seus últimos dias agora, que ele morreu dia 11 de julho de 2023, na França. Eu escolhi a Festa da Insignificância porque todo mundo fala, sim, é meu favoritado da vida também, da Insustentável Leveza do Ser, porque foi o livro dele que ficou mais famoso em 1984. Terá um vídeo só para ele, mas só a título de referência. Bom, são parecidos? Sim, não, e é complicado responder isso, mas eu diria que não. Mas que se você gostou da Insustentável Leveza do Ser, você gostará de Milan Kundera. Bom, qual é a do Kundera? É até difícil começar a explicar, mas vamos lá que eu não quero que esse vídeo fique longo. É só uma homenagem de um autor que eu gostava muito. Ele não foi o primeiro livro dele também. Bom, vamos começar. Festa da Insignificância. Primeiro que já surpreende. Nossa, gente, não sei vocês, mas assim, nunca compre um livro pela capa, nem pelo título. Embora eu goste de livros que a gente depois descobre o porquê do título lá no final. E é exatamente o que acontece aqui. No último parágrafo você entende o que é exatamente a Festa da Insignificância. Por que eu tô falando isso e de que modo isso se apresenta aqui. Porque no primeiro momento, quando eu comprei, esse livro é de 2013, tá? Ele chegou aqui no Brasil em 2014, 2015 e foi por essa época que eu li. E aí fiz essa releitura com o Arthur, mas com uma outra cabeça, né? Porque foi uma outra cabeça, foram outras anotações. Eu não gosto muito de releitura porque tem tanto livro ainda que eu quero ler, que eu não quero perder meu tempo relendo, mas alguns valem. Bom, no primeiro momento lá atrás, quando eu tinha meus 30 e poucos anos, eu comprei pensando, deve ser assim uma festa daquelas bem fútil, com gente bem nada te acrescentar, que você pensa, que eu tô perdendo meu tempo nessa festa com essa gente e o que eu tô fazendo aqui? Coisa insignificante, coisa muito fútil. Não era nesse sentido que eu tinha pensado no primeiro momento. Mas sim, ele tem uma pegada política. Aqui atrás eu até, não vou nem mentir pra vocês, aí não é nem uma colinha, porque aí como foi releitura, eu peguei uma frase dele, dita, que foi retomada agora do anúncio da morte dele. Ele diz, chamar minhas obras de políticas é simplificar demais e assim obscurecer o verdadeiro significado. Eu não poderia concordar mais. Quem gosta de política vai gostar do Kundera? Vai, mas ele é extremamente filosófico. Ele tem uma escrita que passa longe de quem fala, nossa, filosofia é difícil, não gosto. Não, também é uma delícia filosofia, mas ele vai através de exemplos cotidianos, eu diria, colocando grandes pensamentos de grandes filósofos, principalmente na Insustentável Leveza do Ser. Mas aqui não foge. Este é um livro curto, ele começa aqui na página, eu separei que até a parte que eu vou ler para vocês sentirem o tom, como eu gosto de dizer. Ele começa aqui na página, são 7 partes, e com um espaçamento enorme. Então aqui, começa aqui na página 9, né? Acho que daí para você ver. Na página 9, não é que são capítulos, mas são 7 partes, e aí assim, não tem nome esses capítulos. Então assim, Alain pensa sobre o umbigo. E aí acabou. É uma página. Aí já vai, outro nominho, outra coisa. Também tem um espaçamento enorme para um livro que termina a página 134, que é quando você percebe que o título não é nada disso que eu falei no começo. E você não é que tem que estar prestando atenção ou não. Ele te amarra de certo modo, porque é tudo muito amarrado. Basicamente são 3 personagens aqui. O Alain, o Dardello e tem mais e os nomes. Tem mais um outro. E horas é narrado por um personagem em terceira pessoa, hora é narrado por algum desses protagonistas, vamos chamar assim.
Só que aparece aqui Stalin e não só ele. E aí você fica na dúvida, isso aqui aconteceu, não aconteceu, é da cabeça dele, não é da cabeça dele, em muitos momentos. Mas as pessoas que ele cita, aqui foi a hora que eu fui fazer uma pesquisa, né, para não falar besteira, eu falei, nossa, essas pessoas assim, ele citou, porque no começo, como tava meio que apelidinho, eu falei, deixa eu checar para ver se é isso mesmo. E a parte filosófica ele cita certinho, enfim. Então, você fala, tá, mas então é política? Não. Eu vou começar pra você só sentir de fato o tom do primeiro, e tem gente que acha que é nonsense e por isso que larga. Nada que é nonsense, nada fica espaçado, assim, no sentido sem sentido, solto, avulso, que você fala, nossa, de onde que ele tirou isso? Não vai ter uma amarra com depois? Vai ter uma amarra com depois. Tem essa pitada política, mas foi como ele disse nessa frase que eu li, seria a gente reduzi-lo a muito nada pela grandeza que é. Como eu disse, é um livro curto, você lê rápido, mas tem muito conteúdo, muito conteúdo, assim, você sai pensativo, eu acho que não tem como ler uma obra dele e não sair pensativo. Se você quer começar, eu não vou sugerir por qual começar. Eu fui pelo clássico famoso, achei esse depois de um tempo e li A Brincadeira, que é uma crítica severa que ele faz ao regime soviético. Por isso até ele foi exilado, tá? Ele teve que sair da República Tcheca porque ele não concordava com os ideais socialistas da época. E aí era por volta de 1968, algo assim, por isso ele tinha 46 anos. Ele nasceu em 29 e aí ele pede asilo para a França, ganhou a cidadania porque a República Tcheca não mais considerou, estava tendo então a Primavera de Praga. A gente espera que vocês ainda estejam tendo isso nas faculdades, nas escolas. É chato, mas é fácil, extremamente necessário, ainda mais nos tempos de hoje. Enfim, e aí ele faz uma sátira muito boa desse livro chamado A Brincadeira, que foi onde que a República Tcheca falou, tchau, né, amigo? A gente não quer você aqui caçoando da gente mesmo. E ele foi parar na França e... Enfim, como eu já disse, aqui não tem vermelho, não tem amarelo, não tem... XY, aqui tem todos, até porque eu já fiz resenha de Jorge Amado também, que era do Partido Comunista, que tem um anticomunista, por assim dizer, então eu não vou me ater ao que a pessoa pensava ou não, vou me ater à obra, enfim, independente do que eu penso, até porque daí eu vou dialogando, concordando ou não com muitas coisas ou várias coisas. Bom, para vocês sentirem o tom da primeira parte, que daí você fala assim, nossa, mas do que é esse livro, né? Que daí você já tá esperando aquilo como é de festa. Não. E aí a pegada dele que é bem suave. Era o mês de junho, o sol da manhã surgia nas nuvens e Alain caminhava lentamente por uma rua parisiense. Ponto, nada demais. Aí veio uma coisa que tá tão em voga que eu falei, não, quando eu for fazer essa resenha eu vou mencionar isso, porque ele escreveu em 2013. Ele vai se referir ao começo do século, começo dos anos 2000. A gente está em 2023. Isso não poderia estar mais atual também. Então, assim, eu fico triste quando um gênio se vai, porque a gente perde, né? Grandes escritores, grandes pensamentos, enfim. Tudo tá aí com frio, não era pra estar, porque nem tá tanto, mas bora lá. Gente, olha que interessante. Não é que eu não sabia se eu ria, se eu queria saber o que tinha a ver, mas no meio ele ainda retoma isso e depois tem uma explicação, mas vou deixar aí para você pensar. Ele observava as moças que todas mostravam o umbigo, entre a calça de cintura muito baixa e a camiseta cortada muito curta. Estava encantado e até mesmo perplexo, como se o poder de sedução delas não se concentrasse mais nas coxas, nem na bunda, nem nos seios, mas naquele pequeno buraco redondo situado no meio do corpo. Gente, ele está falando, em nomes atuais, cropped, essas roupas aí. É que, né, que de fato as calças voltaram a ser de cintura baixa. E antigamente as mãos meio que cortavam aqui e ficava aqui o umbigo aparecendo. E daqui ele, aspas, poderia ter dissertado e feito assim um doutorado só disso. Nessa época eu não tinha esse nome, né? Eu nunca sei falar o nome dessa roupa, porque nem fez parte do meu estilo. Mas quando você passa hoje em dia em frente às lojas, o que você vê se não essas roupas? No começo do ano eu ainda estava conversando com uma amiga que era verão, a gente só tem isso nas vitrines
E, de certo modo, ele aborda como as pessoas são condicionadas a usar as mesmas coisas, a mostrar as mesmas coisas, enfim, através desta análise do umbigo. Enfim, tá aí o Cropped 23 anos depois, 10 anos depois do que ele escreveu, e 23 que ele menciona aqui do começo do século. Só que aí ele continua, então aqui, ó, nem é spoiler nem nada, só pra vocês sentirem o tom, e é assim, é o primeiro parágrafo mesmo que eu tô lendo. Aí ele falou tudo isso que eu acabei de ler. Isso o incitou a refletir. Se um homem ou uma época vê o centro da sedução feminina nas coxas, como descrever e definir a particularidade dessa orientação erótica? Aí ele mesmo improvisa uma resposta. O comprimento das coxas, a imagem metafórica, papapá. Aí ele vai fantasiar, se é coxa é isso, se seio é isso, se bunda é isso, então o umbigo é o quê? E aí ele termina nessa primeira página. Mas como definir o erotismo de um homem ou de uma época que vê a sedução feminina concentrada no meio do corpo, no umbigo? Que é meio que é igual, que é meio que padrão, e ele discorre disso. Aí você pensa, tá. Muita gente acha que larga os livros dele que pensa, que saco, vou perder meu tempo lendo isso. Não, porque daí realmente ele corta, mas é tudo costurado. Então, assim, é uma leitura que demanda atenção? Sim, porque você nunca sabe o que vai vir e tem começo, meio e fim a história, tá? Não tem fluxo de consciência, não passa dentro da cabeça dele, não tem volta ao tempo, tem só essas histórias. Ah, então, aí tem Alain, Ramon e o Dardello. Cada um tem uma questão particular que vai sendo abordada nesses, vou chamar de capítulos, mas não são, tá? Curtos, de uma página mesmo, e você vai pensando, cadê, essa festa não vai rolar? Bom, né? E aí você desencana, que você pensa, não vai rolar, mas eu não sei onde que vai chegar. E aí os personagens se conhecem, se encontram, conversam, mas assim, bem cotidianamente. Aí aqui no meio, aqui na página já 45, aí ele começa de novo, voltando lentamente para casa, Alain observava que as moças que todas as mostravam um umbigo entre a calça e a cintura muito baixa e a camiseta cortada muito curta. Aí, eles estão me repetindo, começo esse capítulo com as mesmas palavras que empreguei no início deste romance. E é verdade. Aí tem um porquê, não vou dar spoiler. Então você vai ter que ler para entender onde ele quis chegar com esse pensamento. Olha, aborda ainda a questão de aborto, aborda ainda a questão de mãe que não queria ter filho, aborda ainda filho que... Por que minha mãe não me ama? Aborda a questão da futilidade, sem necessariamente estar dentro da festa, aborda uma questão política, filosófica, porque, como eu disse, menciona Stalin, e não só ele, menciona um dos outros fundadores da... o SRR, o SSR, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, quem nasceu já depois de 91, muito difícil ter presenciado isso, porque pra gente, eu nasci em 80, né, pra quem não sabe, eu tenho 43 anos, então ainda com 91 eu tava na quinta série, né, indo pra sexta em 92. A gente viu se desfazer essa União das Repúblicas Soviéticas e aí ter os países como hoje é conhecido, né? Rússia, não sei quem. Até as próprias divisões da própria Tchecoslováquia, que virou dois países, né? A República Tcheca e Tchecoslováquia, a Eslováquia. Isso, e a República Tcheca, que viraram dois países. E assim são, e agora tá tendo essa estrelele aí que é preocupante, é muito preocupante, porque a gente tá há 100 anos de quando a União Soviética foi formada, tá? Começou lá em 1917, com 1917, em 1922 ela se formou e foi até 1961, gente, não esqueçam disso. Em 1961 começa a Guerra Fria. E aí teve-se uma como é que ele se citou aqui? Uma desestalinização, porque até então a gente tinha Stalin no poder, teve essa desestalinização, que aí ele menciona Koschk aqui, que foi assim, responsável por lidar durante o período da Guerra Fria, foi um dos responsáveis também que da Guerra Fria começou a corrida espacial, então tá tudo muito interligado, e também foi um dos responsáveis por isso. Bom, pois bem, bati as datas para ver se não era uma divagação ficcional, como no livro Historiador, que é de vampiro, tem resenha aqui no canal, fala do Conde Drácula, que foi o príncipe Vlad III da Transilvânia, então assim, só que tem uma parte ficcional e tem a parte real que aconteceu. Aqui eu queria ver, não, aqui ele só mencionou fatos reais, mas não é jornalístico esse livro. Bom,
Pois bem, tanto não é que daí, bom, ele tem essa divagação com a questão do umbigo e tudo mais. Aí ele menciona meu favoritado, o livro tá até pintado, Schopenhauer, um dos meus filósofos favoritos. E aí, bom, aí eles estão falando das cidades que mudaram de nome. E aí ele menciona, aí ele começa a falar das cidades que mencionaram de nome. Por que eu falei que nasceu depois de 92? Porque quem nasceu depois de 92, 91, 92, já não estava mais, assim, não é que não estuda, né? Espero eu que estudem em geografia, história e tudo mais. Mas já não tinha mais aquela vivência de, sei lá, né? Você tá assistindo o Jornal Nacional com todo mundo na sala, porque só tinha uma TV, né? E está acompanhando isso tudo. Imagina, você não viu nem a queda do Muro de Berlim, que foi emblemático, que teve um porquê, enfim, muitas coisas tiveram porquê, e tudo isso está interligado e traz a gente no momento histórico em que nós estamos. Eu já disse, eu não sou professora de história, eu amo história, mas não é minha profissão. Mas não tem como nós não pensarmos, e é por isso que a leitura é fundamental, e até um livro despretensioso como esse, que eu comprei longe de querer estudar isso, tangenciou, ou longe de querer esperar Schopenhauer, imagina, já tinha acabado de falar de filosofia, estava assim, ai, deixa eu dar um descanso um pouco, mas enfim, e aí tem uma cidade chamada Kaliningrado, grado em russo é cidade, então é a cidade do Kalinin, e aí aqui você se pergunta, mas quem é Kalinin? E aí ele foi um dos membros fundadores do Partido Comunista também, foi secretário, tesoureiro, secretário-geral, algo assim, enfim. E aí aqui tem uma conversa de Stalin com Kalinin, e aí Stalin fala, eu tô certo de que Kant continuará, que a cidade célebre de Kant sempre será Kaliningrado. Aí você fala assim, tá, mas vamos ver aqui o raciocínio. E aí ele mesmo pergunta pro Kalinin qual era a ideia mais importante de Kant, e ele não sabe responder. Bom, tudo bem, você aí também não é obrigado a saber responder se você não fez filosofia, não estudou filosofia, não se interessa por filosofia, até porque, né, não é uma coisa lá das mais fáceis. Foi engraçado quando eu virei pro Arthur, falei, nossa Arthur, fazia tempo que eu não escutava essa expressão, é em alemão, Ding a sich, que quer dizer a coisa em si. E aí ele achou que fosse um xingo, né? Meu cachorro não gostou de xingo e eu gosto de alemão. Mas enfim, a ideia mais importante de fato de Kant é Ding a sich, que seria a coisa em si. E aí o Kant pensava que por trás dessa nossa representação encontrava uma coisa objetiva, um Ding, que não podemos conhecer, mas que apesar disso é real. Aí vem as considerações do próprio Stalin, que vem e fala que isso é falso, que não tem nada disso, bibibobobó, tal, beleza. E aí ele fala para uma galera lá, quem ficou mais perto da verdade, meu livro, meu autor de cabeceira, e é um livro pesado, um calhamaço, quem mais ficou perto da verdade foi Schopenhauer. Aí ele continua, por quê? Ah, meus camaradas, companheiros, a grande ideia de Schopenhauer é que o mundo é apenas representação e vontade, mas atentem aqui que interessante como ele colocou isso. Realmente, ele resumiu um tijolo. A grande ideia de Schopenhauer é que o mundo é apenas representação e vontade. Isso quer dizer que por trás do mundo tal como o vemos, não existe nada de objetivo, nenhum Ding an sich, nenhuma coisa em si, não existe nada disso. E que para fazer existir essa representação, para torná-la real, deve haver nela uma vontade enorme que a imponha. Aí a galera lá russa pergunta, Iosif é o nome do Stalin, o mundo como representação, toda a sua vida você nos obrigou a afirmar que essa era uma mentira da filosofia idealista da classe. Qual é, camarada fulano de tal? A primeira propriedade de uma vontade, o Stalin rebate. Aí a pessoa fica quieta e o Stalin responde, a sua liberdade. Ela pode afirmar aquilo que ela quer. Pois bem, a verdadeira questão é esta. Existem tantas representações no mundo quanto pessoas sobre o planeta. Claro, o que você pensa, o que você quer com vontade, o que você tem como representação é diferente da minha, que vem do outro. Então a gente tem que estar hoje falando por baixo 8 bilhões de vontades. Isso cria, olha o pensamento de Stalin, isso cria inevitavelmente o caos. Como pôr ordem nesse caos? A resposta é clara.
Stalin era ditador, gente, não nos esqueçamos. Resposta é clara, impondo ao mundo inteiro uma única representação. Tá? Para ser mais perigoso um pensamento desse, o mundo é dos espertos mesmo, né? E todos beberam das fontes dos filósofos antigos. Vou repetir, a resposta é clara, impondo ao mundo inteiro uma única representação. E ela só pode ser imposta por uma única vontade, uma única imensa vontade, uma vontade acima de todas as vontades. Foi o que fiz, o quanto minhas forças permitiram. E asseguro-lhes que, sob o domínio de uma grande vontade, as pessoas acabam acreditando em qualquer coisa. Ah, camaradas, em qualquer coisa. E Stalin ri com felicidade na voz. Acho que não precisa falar mais muito, né? Bom, beleza, aí você vai falar, não, mas de repente vem uma coisa pesada, vem uma coisa pesada no meio de um negócio de, vamos falar sobre umbigo e como que será a moda daqui 20 anos. Aí continua. Aí tem outras conversas paralelas com outras pessoas. Não fica pesado só nisso, mas só esse já dá para você pensar. Então, assim, literatura é pra gente pensar, livro é pra gente mudar, é pra gente refletir, é pra tudo. É por isso que eu amo ler, é por isso que eu tô aqui gravando vídeo pra vocês, sabadão, e vou soltar amanhã, domingo. Bom, aí conversam de tudo, aparece Khrushchev, que também tem 15 anos só de diferença de idade pro Stalin, também fez parte disso. Bom, enfim, as coisas vão seguindo, Stalin e Kalinin desaparecem, aí tem aqui um outro capítulo já mais pro final. Bom, enfim, a 7ª parte, a festa da insignificância. Olha que interessante esse pensamento. Aí vai aqui um diálogo na moto, tipo uma coisa avulsa, já saiu o Stalin da história, já saiu, porque entrou aqui no capítulo, falou, saiu. E não esqueçam da frase, volte o vídeo que eu falei do começo, chama As Obras de Política. Não é só, e seria muito raso mesmo a gente parar só nisso aí. Tem uma franqueza nos diálogos. Tem uma mãe aqui que não queria ter tido um filho e ele sempre se pergunta, poxa, sei lá, fui tão bonzinho, por que ela não quis tal? E aí ela manda reta. Vou ser franca, sempre achei horrível mandar para o mundo alguém que não tivesse pedido. E aí, bom, eles têm uma conversa, não vou falar como, em que contexto, mas olha só que interessante esta fala desta mulher. Todo mundo fala sem parar sobre os direitos humanos. Que piada! Tua existência não se fundamenta em nenhum direito. Nossa, isso é de matar o pessoal do direito, né? Nem mesmo acabar com sua vida por sua própria vontade, eles te permitem, esses cavaleiros dos direitos humanos. E se você for ver bem hoje, na nossa sociedade aqui, vou falar Brasil, né? De fato é proibido você tirar a sua própria vida. Houve uma época em que não era. Os históricos estão aí para provar, mas hoje é o homicídio. O suicídio é um homicídio, né? Até por isso o nosso índice é tão baixo, porque muitos dos médicos não colocam isso nos para-suicídios. Para-suicídios são tentativas de suicídio que não chegaram a cabo, tá? Bom, pois bem, aí continua a conversa, aí ela vai aqui... Olha que interessante esse pensamento. Olhe para as pessoas, olhe, pelo menos a metade das pessoas que você vê é feia. Isso também faz parte dos direitos humanos, ser feio? E você sabe o que é carregar sua feiura a vida inteira, sem o menor descanso? Seu sexo também, você não escolheu, nem a cor de seus olhos, nem seu século, nem seus pais, nem seu país, nem sua mãe, nada do que conta. Os direitos que um homem pode ter dizem respeito apenas à futilidade pelas quais não existe razão alguma para lutar ou escrever famosas declarações. Quando você para e lê aqui um trecho, só aqui que eu li pra vocês, você fala assim... É verdade, né? Não escolhi meu pai, não escolhi minha mãe, não escolhi meu país, não escolhi a pena. Não estou enveredando para questão espírita, tá? Estou me atendo aqui. A gente não escolhe nada, nem nascer bonito ou feio, enfim, vai a cargo genético. Mas aqui, como esse livro é 2013, eu não tive como não fazer uma comparação pessoal com a questão dessas transformações genéticas, né? Porque hoje eu não escolhi, né? Meu olho poderia ter ganho excessivo, meu olho ser azulado, verde azulado, poderia, mas Rzão fez com que meus olhos fossem castanhos claros. E assim por diante. Mas hoje em dia, com esse avanço de poder escolher, de poder transmutar os genes para como que você quer, também chega a ser perigoso, né? Então, enfim.
tá aqui, aí tem-se ainda muita conversinha, muita, mas não muita, que eu já tô aqui na página 122, ainda aí aqui do nada, assim, ó, Ramon discute com Alan sobre a época dos umbigos, volta, já mais pro final, pô, de novo, ainda não acabou essa história, não, tem ainda o que ser dito, e aí aqui a gente tem uma outra conversa filosófica, que é o que eu amo no Kundera, essa questão do, a ilusão da individualidade. E aí, através dessas questões debatidas do umbigo, chega-se a questão de temos nossa individualidade, não temos, enfim. Falarei da multidão, a psicologia das multidões do Le Bon, a psicologia das massas do Freud e a rebelião das massas do Ortega y Gasset, esses três em um vídeo só, fazendo uma análise psicológica, já disse isso no meu vídeo de ontem, com balanços das leituras semestrais. Pois bem, a individualidade é uma ilusão, e aí aqui continua a questão com o umbigo, e aí continua. Aí continua. Não posso ler esta parte alaranjada aqui, bem grifada, porque de fato foi a resposta do começo começo e do meio em relação a essa questão de umbigo e de individualidade, enfim. E aí termina e você já tá assim, tipo, tá, né? Acho que o título foi era só para você comprar o livro. E não, porque aí a gente tem nas últimas 2 páginas a festa da insignificância. E aí o valor da insignificância, e aí é bem interessante, porque tá aqui assim, ó, aí ele deixa assim, faltando assim, 1 página e meia. A insignificância, meu amigo, é a essência da existência. Então, assim, bom, vou parar por aqui, você descobre qual que é a festinha, já falei do que ele morreu, já falei por que ele foi exilado. Então, assim, esteja com a mente aberta, seja você também de que preferência política seja, acompanhe o raciocínio de alguém que está fazendo você pensar muito mais acerca sobre você, sobre sua vontade. Quando ele só cita aqui tanto Kant quanto Schopenhauer, é bem de leve, porque você não precisa abrir um livro de filosofia propriamente dito para saber o pensamento principal de cada um dos dois, porque aqui ele deixou bem claro, de modo bem palatável. Esteja também pensativo nessas relações, porque se ele está falando de umbigo, de camiseta cortada, cintura baixa, dias de hoje, então assim, ele está amarrando tudo é amarrado, tudo é explicado, e foi uma pena, bom, 94 anos, né, mas foi uma pena, teve uma produção extensa, tem vários outros livros, eu gosto dessas edições capa dura, porque acho que um livro deste porte merece ser bonito, e eu tenho dificuldade em ler em pocket. Este aqui é queridíssimo, porque além dele abranger tudo isso, tem-se... enfim, isso aqui é para um outro momento. Diga se você já leu Insustentável Leveza do Ser, porque geralmente quem leu Kundera só leu este. Diga-me o que você achou desta resenha, diga-me se você tem interesse ou ficou interessado, enfim. E eu espero que vocês estejam curtindo esse vídeo. De novo, deixo aqui meus agradecimentos mais sinceros. Obrigado por você estar aqui. São 600 pessoas já inscritas aqui no canal, 602. Falaremos de tudo, livros com temática política, com temática psicanalítica, com temática filosófica, literatura em geral. Foi minha homenagem ao Kundera. A próxima homenageado será, já apontei aqui, o McCarthy, que morreu também neste primeiro semestre. Gostaria de deixar aqui meu pedido para, se você ficou até agora, deixa um like, se não por mim, pelo cão, que está aqui esperando agora a gente dar uma saidinha para passear. Deixa uma curtida pelo menos para ele. É importante... A curtida é importante, o comentário, para eu saber se vocês estão gostando ou não estão gostando, enfim, né, preciso desse feedback. E se você não se inscreveu, por favor, se inscreva. Sei que muitos aí me assistem pela televisão, né, você está zapeando e pelo YouTube e eu apareço. Não me perca, curta e dá uma pausadinha e se inscreve, ou pausa e pega o celular e se inscreve, porque é muito importante. Porque eu estou vendo que tem muita gente que está assistindo os vídeos e eu estou muito feliz, mas que não são inscritos. E eu não gosto de ficar pedindo, porque eu acho chato, né? Acho que se você gosta, tem que. Mas eu vi numa enquete dia desses, as pessoas falando, eu só curto e me inscrevo se a pessoa pede. Então, tá aqui meu pedido. Gente, esse vídeo irá ao ar no final de domingo.
Aproveitem-o e boa semana a todos e até os próximos vídeos do canal O Cão que Leu. Se até ele leu A Festa da Insignificância, não irá você ler também? É isso, gente. Boa semana!